quinta bênção, que está no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, que diz: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quem foi a primeira ressurreição? Muitos podem até falar Lázaro, ou a menina, né, que Jesus chegou e disse: não, ela só está dormindo. E ressuscitou ela, né? Muitos podem dizer isso, mas o contexto do versículo que a gente está falando, tá levando para Lázaro? Tá falando do povo do Antigo Testamento? Será que é mesmo isso, minha gente? O versículo todo tá falando de quê? De lá ou tá falando de Jesus? Tô falando de Jesus, obviamente. Jesus é a primeira ressurreição, certo? O começo de tudo, né? E depois, nós, permanecendo em Cristo, quando Ele voltar, nós iremos ressuscitar também. Calma, quem estiver vivo não vai passar por isso no arrebatamento. Mas se você dormir, né? Você vai passar por isso. Mas o versículo não termina aí, ele fala sobre a segunda morte. Eu ia falar sobre ele agora, mas eu vou deixar pro final, porque a última bênção também tem conexão. Então, eu vou deixar essa parte para explicar sobre a segunda morte para vocês no final desse vídeo. Sexta bênção, que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 7, que diz: Eis que venham sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Algo muito parecido já foi lido aqui, que foi o primeiro capítulo, versículo 3. É muito semelhante. Infelizmente, muitos irmãos não levam em consideração a exortação e a bem-aventurança dessas duas passagens, esses dois versículos. Entendam que nós só podemos ficar completamente fortificados, amadurecidos e frutíferos quando nós também obedecemos essa palavra. E a última bênção, que é a sétima bênção, está também no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, que diz: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Esse versículo é a mesma coisa no capítulo 1, versículo 5 e no capítulo 7, versículo 14. É igual. Em outras palavras, para ficar melhor entendível para os irmãos, bem-aventurados são aqueles que têm diariamente da purificação do sangue do Cordeiro. Com isso, tendo mais profundidade e direito na árvore da vida e para entrar na cidade pelas portas. Amém? Agora vamos falar sério, meus irmãos. Quero trazer uma observação aqui sobre isso, tá? Prestem muita atenção no que eu vou dizer. Tudo que é impuro e tudo que permaneceu sobre a maldição da justiça castigadora de Deus é excluso para sempre do novo mundo. Vamos ler o que diz no versículo depois, para vocês entenderem. Nunca pega o versículo isolado, eu já falei aqui nesse vídeo. Leia o versículo antes e depois do que você está lendo, se for necessário, leia todo o capítulo. Então, a gente leu agora 22, versículo 14. Vamos ler o versículo 15. O que é que diz? Eu estou usando essa Bíblia aqui, tá? NAA. Vocês já perceberam que eu sempre boto a citação sempre na NAA, porque eu acho mais correta do original. Não estou dizendo que as outras estão erradas não, viu? Mas essa aqui está mais aproximada, né? Na linguagem até fica melhor. Vamos lá. O que que diz no versículo 15 do capítulo 22 do livro do Apocalipse? Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Pode pegar a sua Bíblia para ver se tá igual. Tenho certeza que tá. Pode estar com algumas palavras diferentes por causa da versão, mas é a mesma coisa. O interessante é que não só tem esse versículo que fala sobre isso, não. Tem outro versículo, ainda no livro do Apocalipse, que também fala sobre isso, que é o versículo 21, capítulo 8. Vamos ler. Procurem aí na sua Bíblia. Vamos lá, vamos ver se você encontra alguma semelhança do versículo que a gente acabou de ler com esse daqui. Capítulo 21, versículo 8, que diz: Quanto, porém,
aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Se você pratica alguma dessas daqui que eu falei, você não vai precisar não. Eu não posso dizer nunca, jamais, quem vai pro céu e quem vai pro inferno. Na verdade, eu tô dando até um spoiler de um próximo vídeo. Eu vou parar aqui, senão eu vou falar demais. Se você pratica qualquer dessas coisas, tá dizendo aqui, ó. Será no lago que queima como fogo e enxofre. Tá aqui escrito. Em outras versões, você será lançado. É isso que tá dizendo. Aí muita gente vive aí com suas práticas. Porque eu sou assim, eu me sinto assim. A Bíblia está deixando muito claro aqui. Se sua Bíblia não fala isso, rapaz, não sei de onde a tua Bíblia veio, viu, mãe? A maioria das Bíblias está escrito isso. Quem pode dizer amém aí? Agora eu vou trazer uma explicação sobre a segunda morte como prometido. O que é essa segunda morte? Irmã, me explica, esclareça para mim o que é essa segunda morte, que eu não estou entendendo nada. Vamos lá. As informações sobre a segunda morte está aqui neste livro, novamente eu estou citando ele, onde Will Malgon, ele explica muito bem o que é a segunda morte. Então prestem muita atenção que vocês vão amar isso. Eu amei quando eu li isso e vocês vão gostar. Vamos lá. Acontece que existem dois tipos de morte, a morte física e a segunda, a morte espiritual. Quem nasce uma vez tem que morrer duas vezes. Quem nasce duas vezes precisa morrer uma vez. E aí, vocês conseguiram entender? Buguei vocês? O autor Will Malgon bugou você? Vamos lá, ele deixa a explicação embaixo, mas eu vou trazer aqui com minhas palavras, tá? Mas é dele o argumento, tá bom? Quem nasceu duas vezes? Quais são essas duas vezes? Quem nasceu fisicamente pelo ventre da sua mãe e quem nasceu de novo no Evangelho aceitando Jesus Cristo. Então você que é cristão, que aceitou Jesus Cristo, você nasceu duas vezes, certo? Com isso você só precisará morrer uma vez. Que é o quê? Essa morte, é a sua morte física, onde o seu coração vai parar de bater, você vai ser enterrado e seu corpo vai entrar em decomposição. Essa é a primeira morte, tá? Já aquelas pessoas que negaram Jesus Cristo até o momento, essa pessoa nasceu uma vez, que foi o nascimento da barriga da mamãe. Teve um nascimento normal, mas não aceitou a Cristo, certo? E se essa pessoa viver essa vida inteira, até a sua velhice, essa pessoa só vai ter nascido uma vez, porém vai morrer duas vezes. A morte física, que é a mesma dos cristãos, vai morrer, vai ser enterrado, vai entrar em decomposição. E a segunda morte é a morte espiritual, onde está separado eternamente de Deus. Morreu espiritualmente. Essa é a segunda morte. Amém? Will Malgon ainda complementa o seguinte para aqueles que só tiver uma morte, os crentes, tá? Ele fala assim: essa morte única, que é só uma para os crentes, no fundo não é mais morrer, mas retornar à casa. A segunda morte não poderá mais fazer mal a um vencedor, pois ela foi vencida pela morte de Cristo. Minha gente, que maravilhoso, que sublime isso. Meus olhinhos até brilha. A gente não vai mais experimentar a segunda morte, porque Jesus já morreu. Se não fosse o sacrifício dele naquela cruz, a gente não teria o privilégio de viver eternamente com ele. Gente, isso é lindo demais. Amém? Eu também prometi trazer aqui todas as Bíblias que eu usei como referência para esse vídeo e o livro secular. O livro eu acho que todo mundo já pegou, né? Esse daqui, Apocalipse de Jesus Cristo, de Will Malgon. A Bíblia NAA, sim, é grande, viu? A Bíblia NAA, opa, luz, aqui para ficar melhor. A outra Bíblia que eu também falei no vídeo, eu acho que 2 vídeos atrás, né? A Bíblia de aplicação pessoal cronológica. E essa daqui, que ficou difícil, porque ela é branca, né, pra achar. Eita, pronto, foi. Né, que é a Bíblia da Mulher. Né? Foram essas 3 Bíblias e esse livro secular que eu usei para trazer esse conteúdo maravilhoso para os irmãos sobre as bênçãos que está escrito no livro do Apocalipse. Para a meditação de todos, eu quero deixar o livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, que diz: então, um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão
da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro?